Quem é quem de hoje? Uma manhã informativa para você aqui na Band. Eu recebo em nossos estúdios para uma entrevista especial o presidente do Instituto do Consumidor Bancário, Dr. Luciano Duarte Pérez, que vai nos falar sobre juros bancários, aqueles contratos que você assina no banco e será que você sabe o que vai pagar no final das contas? A correção do FGTS, será que realmente ela é justa? Vai acontecer para os trabalhadores no Brasil? E os empréstimos para a terceira idade, para os idosos, seus pais, seus avós já adquiriram algum empréstimo? Você sabe quem herda a dívida? Dr. Luciano vai explicar para a gente hoje no Quem é Quem. Deixa eu fazer uma correção aqui. O Dr. Luciano Duarte Pérez é presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário. Torcedor do Figueira, já posso te entregar assim no início da entrevista? Bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, torcedor do Figueira, sim. Manezinho, de Floripa. 100% nascido e criado aqui. 100% nascido e criado aqui, estudei aqui no Colégio Aderbal Ramos da Silva. E estamos aí lutando, depois que me formei, pela defesa do consumidor bancário. Você é um jovem advogado, né, doutor Luciano? 37 anos, mas com uma experiência já ampla na área jurídica. Eu advogo já há 16 anos, então eu peguei minha carteira da ordem há 16 anos. O jovem advogado são os 5 primeiros anos de profissão, mas me considero jovem sim e vou atravessar a idade, pegar os meus cabelos brancos, embora tenha poucos cabelos, com certeza com espírito de juventude, lutando por aquilo que vem de novidade em matéria do direito brasileiro. Conta para mim sobre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário. Qual que é o diferencial deste instituto, a função dele, por que ele foi criado? Olha, na realidade nós vivemos no Brasil um período que eu chamo de ditadura financeira, ou seja, hoje os bancos tudo podem, os bancos tudo fazem, os contratos eles são de adesão, não existe transparência, o nosso judiciário, desde que veio a emenda à Constituição do artigo 192, ele deixou uma lacuna, dando uma série de decisões que se tornaram favoráveis aos bancos, só que todas essas decisões passaram a ter reflexos muito sérios, tanto na economia quanto no bolso do consumidor, e nós não temos transparência. Aonde está um limitador de juros? Nós somos já um país que busca o desenvolvimento e nós temos os juros mais altos do mundo, um spread bancário altíssimo, uma lucratividade enorme, bancos quebrando no Brasil, fraudes acontecendo no sistema financeiro. E o Instituto nasceu com esse espírito de poder instruir a população, instruir o consumidor a respeito dos seus direitos e dos seus deveres. Então essa é a principal regra do Instituto, está sempre instruindo a população com o objetivo de que nós tenhamos um mundo mais igualitário no que se refere a essa equação, consumidor e banco. O Instituto ele nasceu há quanto tempo? O Instituto ele já tem há 6 anos. A sede é aqui em Florianópolis? A sede é em Florianópolis pelo fato do presidente ser de Florianópolis. Então você é o primeiro presidente do Instituto? Eu sou o primeiro presidente, fui reconduzido e brigamos aí, Brasil afora, pela transparência nos contratos bancários. Nasceu porque o presidente é daqui, quer dizer que é uma luta tua, doutor Luciano, a criação deste instituto, diante dessas questões todas que o senhor colocou? Na realidade foi uma luta de um grupo de advogados, nós somos em vários advogados, contadores, administradores, dos mais diversos segmentos, até porque pode participar empresários, do Brasil inteiro, que são, na realidade a filiação ela é totalmente gratuita, que debatemos aquilo que está acontecendo no mundo relacionado ao direito bancário. Por exemplo, agora nós estamos com um projeto que é a educação financeira nos colégios. Então, ou seja, nos veio um pedido para que a gente lançasse um projeto, e esse projeto, de forma gratuita, fosse levado até as crianças de 1 até 8 anos de idade para falar como elas devem trabalhar com as suas finanças. Então, qual é o objetivo? É sempre um esclarecimento. Para quê? Para que a gente possa fazer uma sociedade de futuro muito melhor. Nós não podemos esquecer que nós somos um país muito novo, só 500 anos. Então, 500 anos do lado da Europa é nada. Precisamos instruir e esse é o espírito do Instituto, a instrução. Instrução, não só para o advogado, me parece que também muito mais para a população, né? Principalmente essa questão educativa da criança, que é fundamental, né? Com certeza absoluta. Na realidade, o Instituto ele passa a ter o direito referente à sua própria competência de ficar como amigo do processo em uma série de processos judiciais que tramitam. Então, essa função nós fizemos através dos advogados, que são uma das partes do Instituto, sempre defendendo o quê? O coletivo, jamais o individual, porque o fim do Instituto não é esse. O fim do Instituto é melhorar o que se refere de transparência, legislação, a possibilidades de julgamentos mais equânimes, o equilíbrio e assim subsequentemente.
E a partir do momento em que a gente sempre tem a possibilidade ou de dar uma entrevista, ou de conversar através de palestras, ou de participar de debate, defender aquilo que eu acredito como sendo uma verdade, que é o quê? O consumidor, ele tem direito. O consumidor tem direito ao respeito, ele tem direito à transparência, ele tem direito a discutir as cláusulas contratuais, ele tem direito a saber aquilo que ele está pagando. E é por isso que o Instituto sempre vem brigando, através da informação. Isso é muito importante, realmente. Agora, conta para mim, o Brasil é realmente, como todos os economistas falam, e o senhor acabou de afirmar, o país com os maiores juros do planeta. Por que a gente tem esse título assim tão negativo, doutor Luciano? Olha, nós na realidade somos a Disneylândia do mundo jurídico. No que se refere ao aspecto financeiro. Por que nós somos a Disneylândia? Aqui todos os bancos brincam, fazem aquilo que querem, não sofrem a fiscalização através dos órgãos competentes, no caso, o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil diz que não tem um corpo técnico para fazer as fiscalizações na medida que lhes são necessárias, tanto que tivemos há pouco tempo a quebra do Banco BVA, a intervenção de outras instituições financeiras. Isso em virtude do quê? Quando os bancos eles precisam declarar tudo aquilo que fazem nos seus impostos de rendas, muitas vezes eles brincam com o imposto de renda para ganhar todos os benefícios de lei. Só que eles esquecem que eles possuem ônus e eles têm responsabilidade. Então, qual é o reflexo disso? Na realidade, os bancos captam dinheiro no Brasil a uma forma muito barata. Nós temos uma Selic que agora atingiu 11,5 ou 11,75 com a última correção. Eu posso estar enganado ou num ou no outro índice. E nós temos uma taxa, de acordo com a última divulgação do Banco Central, de 187% para a venda do dinheiro a cheque especial. Se nós formos fazer uma comparação em percentuais, isso nos dá mais de 1.500% de lucro entre o custo do dinheiro e a venda do dinheiro. Qual é o segmento que se tem uma lucratividade dessa? Lucro 100% dos bancos. Com certeza. Fica tudo para os bancos? Na realidade, o banco, como qualquer consumidor, paga imposto de renda, tem as suas obrigações tributárias e ele tem a responsabilidade, na realidade, dos provisionamentos ao compulsório pela classificação que nós, cada uma das nossas operações, possui para com o Banco Central. Deixa eu tentar resumir isso. Cada empréstimo que nós pegamos, ele é classificado com letras. Essas letras, elas dão um reflexo do montante do provisionamento. Se nós formos a um cenário político muito próximo, o presidente Lula, quando presidente ainda, viu a crise norte-americana e disse: no Brasil nós vamos viver uma marolinha. Foi até a conta única do compulsório, liberou o dinheiro para os bancos, para que eles não tivessem o reflexo com o aumento do custo do dinheiro ou evitassem de ter liquidez. Então, ou seja, os bancos eles têm uma série de benefícios para atuarem no nosso mercado. Se nós formos ver, uma série de bancos externos, Santander, HSBC e poderia citar aí milhares de outros, tem a sua maior lucratividade nos seus balanços no cenário brasileiro. Nós temos hoje o Banco do Brasil, o Banco Itaú, entre as 100 maiores empresas do mundo em matéria de lucratividade. Então, ou seja, tem banco brasileiro que vende cartão de crédito, juro do cartão de crédito, no Brasil a taxa de quase 200% e vende no Peru a 54%. Porque não existe fiscalização e o juro no Brasil está liberado. E o brasileiro não entende direito o que está pagando, não entende direito essa conta toda. Nós vamos para um intervalo comercial. O doutor Luciano continua explicando para a gente sobre o sistema financeiro bancário no Brasil depois do intervalo e algumas dicas aí para o pessoal que assina contrato e não sabe o que está pagando no final das contas. Um instante só, a gente já volta. Quem é quem de hoje? Uma entrevista sobre sistema financeiro. E para você que está acordando no domingo, de repente, assim, com essa preguicinha, descansando do final da semana toda já, será que quer ouvir falar de economia? O brasileiro às vezes tem um pouco, né, doutor Luciano, dessa dificuldade de entender economia, de falar economia. Por isso que eu acho fundamental essa iniciativa do Instituto de levar para as escolas a educação financeira. Mas voltando aqui para a gente explicar para o telespectador da Band a importância desse tema,
No bloco anterior a gente falava sobre o poder bancário no Brasil. E antes de a gente entrar aqui na questão dos financiamentos e juros que o consumidor paga, no final das contas, eu gostaria de uma pergunta em relação a quem detém o lucro, né, o poder dos bancos do Brasil. Geralmente a gente pensa que os bancos são 100% brasileiros, de capital brasileiro, e não. Tem muitas empresas de fora comprando ou fazendo fusões com bancos brasileiros, e hoje eu não sei se o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são os dois únicos bancos ainda 100% brasileiros, ou se nem eles são mais 100% brasileiros? Na realidade, a partir do momento em que nós colocamos as nossas ações na Bolsa, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm ações na Bolsa, eles deixam de ser 100% brasileiro, até pela globalização. Os investimentos eles são feitos em qualquer lugar do mundo, através da sua tela do computador. E os bancos privados? Na mesma proporção. Nós temos hoje bancos que têm uma maioria de capital brasileiro, só que 100% acredito que não tenhamos mais nenhum. Para não dizer que não tenhamos mais nenhum, os bancos de grande porte não são, e os bancos de pequeno porte ainda deve-se ter alguns aí no cenário brasileiro que não tem a economia aberta ou assim subsequentemente. Bom, geralmente a gente fica em dúvida na hora de escolher uma agência bancária ou uma bandeira, né? Um banco, uma marca. E hoje a mídia está aí para incentivar, enfim, e às vezes a gente vai mais pela propaganda da instituição do que pelos benefícios que essa instituição oferece ao consumidor. Como escolher a instituição correta? O que levar em consideração na hora de escolher essa instituição? Olha, na realidade nós devemos levar em consideração algumas situações. Primeiro, é muito importante o aspecto do efeito da mídia na vontade de consumir. Então, o Brasil ele cresceu nos últimos 10 anos e não foi ensinado ao povo brasileiro a necessidade de poupar. Então, ou seja, hoje nós temos na nossa mentalidade uma vontade muito grande de antecipar a nossa realização dos sonhos. Antecipar é o quê? Eu compro carnê e eu não guardo. Então hoje, mais de 90% das famílias brasileiras estão comprometidas com alguma instituição financeira através de empréstimo. Ou seja, endividadas. O grau de endividamento ele tem um determinado reflexo. Eu posso ter um financiamento e não estar endividado. Por quê? Porque a minha capacidade de pagamento ela comporta aquele financiamento que eu adquiri. Esse dado ele vem aumentando cada vez mais quando eu passo a ter comprometido da minha renda mais de 30% do que aquilo que efetivamente eu recebo. E o 30% é carro, automóvel, imóvel e assim subsequentemente. Quer dizer, se mais de 30% do meu salário está comprometido com carnês, financiamentos, etc., eu sou endividada. Eu acendi uma luz vermelha. Opa. A partir do momento que eu acendi uma luz vermelha, eu tenho que começar a rever. Até porque se eu tiver qualquer caso fortuito, vamos lá, uma doença na família, um acidente, a compra do material escolar, a época de pagamento dos impostos, o pagamento dos impostos dos veículos, eu passo a ter um aperto e requerer mais crédito. E a partir desse momento, os juros, ele é um verdadeiro câncer, eu entro numa grande ciranda. Vamos à tua pergunta, que é o fato da escolha. Hoje, como juro, como dinheiro, tá? Ele é um produto colocado à venda no Brasil, como qualquer coisa que a gente venha a comprar, eu tenho que fazer uma análise do juro. O que é o juro? O lucro do banco. Então, ou seja, quero financiar um carro, devo procurar as mais de 60 instituições financeiras que estão autorizadas a oferecer o financiamento do veículo e ver aquele que está me vendendo o dinheiro mais barato. A partir do momento que nós passarmos a pesquisar o custo do dinheiro e o reflexo do lucro do banco através dos juros, nós vamos fazer com que os juros eles passem a cair. Porque o que nós temos hoje por reflexo? Nós vamos àquele banco que é mais fácil. E quais são? Os maiores. É onde estão os juros mais caros. Entendi. Mas aí o brasileiro comprometeu mais de 30% da sua renda com financiamentos e precisa pegar empréstimo, ou até mesmo o financiamento. Vamos pegar lá o financiamento de um automóvel. Vai na instituição financeira, vai assinar o contrato. Assina tantos papéis que não sabe o que está assinando. Tá aí o grande detalhe. Na realidade, nós não assinamos contratos, nós assinamos formulários de adesão. Os contratos eles já vêm prontos. A partir do momento em que foi dito pelo judiciário e pela própria legislação de que os contratos bancários, eles pertencem e eles fazem parte
do Código de Defesa do Consumidor Bancário, ou seja, eles estão abrangidos pelas leis, pelas letras da lei que está dentro do Código de Defesa do Consumidor Bancário, no mínimo nós deveríamos ter equilíbrio. Então não existe equilíbrio num contrato quando um banco te dá um formulário contínuo e tu assina se tu quiseres. Aí começa a vir o primeiro problema do consumidor. A ânsia de adquirir determinada coisa, assina sem fazer qualquer discussão ou ressalva de cláusula. Mas, doutor Luciano, se eu fizer uma discussão de cláusula, eu não vou ter o dinheiro. Tá aí o grande problema do brasileiro. Eu quero uma antecipação de sonhos e acabo pagando aquilo que vem embutido no que se refere àquela contratação, assinando um formulário contínuo. Então, ou seja, resumo de tudo isso, não existe transparência na relação de consumo bancário. E mais, 99% dos contratos bancários, aquilo que nós assinamos naqueles formulários contínuos, não condizem com a realidade daquilo que nós estamos pagando. Mesmo estando refém de um contrato do banco, nós sempre pagamos algo a mais ou algo diferente do que aquilo que foi combinado por eles, porque nós não temos o poder de discutir. Mas eu não entendo dessas cláusulas. O que eu devo fazer? Devo pedir cópia do contrato, levar a um advogado para ser orientada? Devo conversar com quem neste momento? Olha, na realidade, o que é que o consumidor faz? Ele, na realidade, faz um cálculo e vê se aquela prestação cabe no seu bolso. Hoje é essa a cabeça do consumidor. Se nós formos brigar por uma modificação de consciência, nós deveríamos pegar as cláusulas contratuais, levar até um PROCON, levar PROCON até um... seria o melhor caminho. O Instituto agora, um caminho sem custo. Na realidade, um caminho sem custo, pegar a orientação, escuta, eu posso assinar isso? Quais são os reflexos do que isso vai ter na minha vida? Se acontecer um caso fortuito, o que vai acontecer comigo? Mas o PROCON, só fazendo parênteses, o PROCON tem essa cultura também ou o PROCON está treinado para agir só depois que acontece o crime contra o consumidor? Na realidade, não. O PROCON, ele tem essa cultura sim, essas reclamações... Tem essa prestação de serviço? Tem, com certeza absoluta. O PROCON, ele tem sido bastante atuante. Inclusive, agora, eles acabaram de inaugurar, vamos colocar mais ou menos assim, um ônibus que vai passar de cidade em cidade, de colégio em colégio. Para quê? Para dar a orientação. Então, a partir do momento em que se tiver o conhecimento, a partir do momento que se tiver a educação, nós vamos minimizar o risco de nós errarmos. E o banco não pode se negar a deixar o consumidor, o cliente, sair com esse contrato da agência e voltar no outro dia ou 2 dias depois com ele assinado. Na realidade, o banco ele pode tudo. Essa é a grande questão. No Brasil. O banco ele pode tudo. Por quê? Porque o que o banco vai te dar? Vai te dar uma cópia de um formulário contínuo. E o reflexo da discussão, então vamos lá, essa cláusula é leonina, essa cláusula é leonina, essa cláusula é leonina. A gente faz uma cartinha de próprio punho, diz para o banco, olha, eu gostaria de modificar essas cláusulas. O gerente do banco vai olhar para ti e vai dizer, estás brincando comigo. Na realidade, eu estou te vendendo dinheiro, o risco é meu, eu estou botando dinheiro na tua conta, então, a partir desse momento, a tua obrigação é pagar essas prestações. Se tu queres, é assim, se não quiser, procura outra instituição. Na ânsia de buscar, na ânsia de querer o crédito, na ânsia de querer o carro novo, o consumidor fica ali praticamente mãos atadas. E como é que muda isso? Depois do intervalo, o doutor Luciano vai explicar pra gente como é que muda essa questão. E tem mais 2 assuntos pendentes aqui ainda. Empréstimos para a terceira idade e a correção do FGTS, que a gente vai rapidamente também falar sobre esse assunto. Em um instante só, a gente já volta. Quem é quem de hoje, neste domingo, falando sobre o direito do consumidor, eu recebo o Dr. Luciano Duarte Pérez, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário. Falávamos aqui no intervalo que o direito é muito amplo, o programa está no último bloco e com muitos assuntos e dúvidas ainda. Vamos resumir. Qual é o caminho para o consumidor, doutor, neste caso, quando ele procura a instituição financeira, quer fazer um financiamento ou empréstimo e se ver lesado de alguma forma? Olha, na realidade, hoje, nós temos, primeiro ponto, partir pela educação, ter o conhecimento. Então, pesquisar o máximo de situações que englobam um contrato bancário. A partir do momento que verificar a existência de uma cláusula leonina, fazer um e-mail, fazer uma reclamação no próprio site do banco,
através da ouvidoria, e no site do Banco Central também através da ouvidoria do Banco Central. Fazer uma conferência se o valor que tu estás pagando do carnê, do seu empréstimo, ele é o correto, existe um íconezinho no site do Banco Central chamado, que é o seguinte, www.bancocentral.gov.br, serviços ao cidadão, calculadora do cidadão, a ideia de fazer um cálculo. Verificou a diferença, reclama no Banco Central. O maior volume de reclamações, claro, o consumidor tendo razão, vai facilitar com que exista uma maior fiscalização para com as instituições financeiras, existindo uma maior fiscalização e uma maior procura pela busca dos seus direitos, a consequência vai ser a diminuição de juros e contratos mais transparentes. Mas o consumidor tem que abrir o olho, gente, buscar os seus direitos, informação sempre, nunca é demais, né? Fala rapidamente sobre 2 assuntos aqui, um deles me incomoda muito, que é essa facilitação para empréstimos para a terceira idade. Eu falo que incomoda porque muitas vezes a pessoa idosa é mal orientada, faz empréstimo, contrai dívida e aí acaba acontecendo algum problema, às vezes a pessoa morre. Quem herda essa dívida? Como é que fica essa questão? Qual é a orientação nesse sentido? Olha, na realidade, se já é difícil do consumidor mais novo, e aí a gente diz mais novo hoje, as pessoas que têm até 70, 80 anos de idade, até são pessoas relativamente novas pela expectativa de vida, de conseguir compreender tudo aquilo que envolve o mundo jurídico bancário. Imagina aqueles nossos consumidores mais idosos, bem mais antigos, que não tiveram acesso à educação. Na realidade, eles vão assinar esses contratos, que também são formulários contínuos, e quando eles perceberem, estão com prestações que não englobam, não podem mais ser englobadas dentro da sua capacidade de pagamento. Nós temos que tomar um cuidado. Muitos idosos, eles acabam fazendo empréstimos para ajudar terceiros. Um filho, um irmão, um tio, um neto, e assim subsequentemente. Então, qual é o primeiro cuidado que sempre tem que ter? Se a capacidade de pagamento do idoso está dentro daquilo que ele recebe, os 30% do seu rendimento. Eu até aconselharia, no caso do idoso, a ser 20%. Verificou que isso não existe, procurar sim o PROCON, procurar o Banco Central, procurar a ouvidoria do banco. Por quê? Porque de uma maneira direta ou indireta, o gerente do banco ajudou na confecção desse endividamento, pela falta de conhecimento do próprio consumidor mais idoso. Agora, para mim, isso é crime. Porque induzir um idoso em risco, induzir um idoso ao endividamento, induzir um idoso a perder já um pouco da expectativa de vida que ele tem, com dor de cabeça, para mim isso é um crime e deveria ser, inclusive, punibilizado criminalmente. Concordo contigo. Quem herda a dívida? A obrigação é que seja feito um seguro prestamistas. Com o falecimento do idoso, o seguro automaticamente vem a cobrir. Então, um contrato que não seria tão leonino seria embutir o seguro prestamistas, falecimento, paga-se o seguro. Nem sabe o que está pagando. Agora, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Acaba herdando a dívida o próprio espólio. Então, ou seja, o idoso fez a dívida e o próprio patrimônio do idoso vem a ser responsabilizado para com o pagamento dessas dívidas. Caso o idoso não tenha bens para poder suprir esse endividamento que ele teve no decurso da sua vida, o correto é que esse processo ele vá para o arquivo, até porque os filhos e os netos não têm obrigação nenhuma de arcar com aquilo ao qual eles não assinaram. Certo, eu poderia aprofundar muito mais aqui, mas eu gostaria de uma pergunta sobre um outro assunto. A gente vai acompanhar no jornalismo da Band depois mais detalhadamente essa questão. Mas, enfim, eu queria falar sobre essa questão da correção do FGTS ainda no programa, antes de encerrar. A correção do FGTS tem uma polêmica no Brasil, algumas liminares cancelaram e houve algumas liminares caíram depois, enfim. Eu gostaria de saber em que pé está essa situação e se o trabalhador brasileiro tem ou não direito a essa correção do FGTS. Olha, na realidade, o modo de correção do Fundo de Garantia ele está abaixo daquilo que nós tivemos em inflação. Então é lógico que aquilo que é justo é que, no mínimo, a correção seja feita aos mesmos padrões da inflação. Até porque senão nós estamos perdendo dinheiro quando a correção ela é feita de forma diferente. Na minha concepção, o trabalhador ele tem direito sim. Infelizmente no Brasil esse vai ser mais um dos julgamentos políticos ao invés de ser um julgamento de direito, até porque, é claro, é conta. Na realidade nós temos uma correção que ela está dando X, ela deveria dar X mais 1 pelo fato da própria inflação. Então nós não podemos ter índices de correção do Fundo de Garantia que são menores do que a própria inflação, já que os índices são estipulados pelo próprio governo.
Então, a partir do momento que o governo estipula um índice que ele está menor do que a inflação, ele já está, na minha concepção, não sendo transparente nessa forma. E essa conta aí, no caso, se o trabalhador ganha, na justiça é o próprio governo que vai ter que pagar. Quer dizer, é uma briga política jurídica. Na realidade, é uma briga muito mais política, porque hoje em dia nós não sabemos para onde vai o nosso dinheiro. E nós temos um custo muito grande com os depósitos no fundo de garantia para com o empregador. Para quê? Para satisfação do direito do empregado, para que o empregado ele tenha tranquilidade. E não é culpa nossa que nós tenhamos hoje uma previdência privada ou uma conta de fundo de garantia totalmente deficitária. Na realidade, o dinheiro está lá depositado e quem administra essa conta é o nosso governo. Para encerrar, vale a pena o trabalhador entrar na justiça para fazer essa correção de FGTS ou não? Não só vale a pena entrar na justiça para fazer a correção do fundo de garantia, como sempre procurar os seus direitos, denunciando, reclamando, e tem os órgãos competentes para que isso seja feito. É através da reclamação que nós vamos construir um Brasil melhor. Qual é o primeiro passo para quem tiver em dúvida em relação à correção do FGTS? Fazer a correção dos seus valores no próprio site do Banco Central. Então pega a correção dos seus valores no site do Banco Central, tira um extrato e faz uma comparação. Verificando que os valores eles estão em desconformidade, levar para um advogado da área para que possa tomar as atitudes legais cabíveis. Muito bem. Eu disse que ia acabar o programa e vai ficar cheia de perguntas ainda. Doutor Luciano, muito obrigada pela solicitude. Fiquei muito orgulhosa de saber que é catarinense, manezinho da ilha, não é? O primeiro presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário. Meus parabéns pela luta, pelo trabalho e ficamos à sua disposição. Estamos sempre à ordem e a transparência, aquilo que a gente busca nos contratos bancários, acho que é mais importante. Qual é o site do Instituto para o pessoal entrar? www.ibdcombi.com.br. Obrigada, doutor Luciano. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem sobre economia hoje, não é? A gente sempre traz temas variáveis aqui no Quem é Quem e hoje um pouquinho sobre educação financeira que é tão importante. Você que está em casa, incentive os seus filhos a aprenderem sobre economia, né, doutor Luciano? E você também, que o conhecimento não ocupa espaço, só faz bem pra gente. Um bom domingo para você, um bom final de semana e até domingo que vem.